Olá galera, nós vamos falar hoje sobre um tema que está muito em pauta, pode ser aí tema de tanto de redação quanto de algumas questões para vestibular. E não só aqui em ciências da natureza, mas em ciências humanas também. Então a abordagem de hoje vai ser bem interdisciplinar e é um tema. Mas a gente vai falar sobre as agressões à Amazônia, né? E aí a gente precisa pontuar algumas coisas das agressões da Amazônia. Porque a troca de. Está tendo a transição de presidente dos Estados Unidos da América, foi falado uma coisa lá que se o Brasil não conseguisse impedir essas agressões, haveriam embargos comerciais, haveriam sanções internacionais contra os nossos produtos. Né? Nós somos o maior produtor agropecuário do mundo e o agronegócio tem se expandido muito, mas a gente questiona se isso tem acontecido com sustentabilidade. Sustentabilidade é você ter o seu agronegócio, você criar gado, né? Mas você manter árvores nativas, não somente querer ampliar o seu pasto para o gado. Aí já você tem que respeitar uma linha entre a ambição e a ganância, que não são a mesma coisa. Tá? E com relação às queimadas na Amazônia, tem um período, a Amazônia ela tem ciclos sazonais, é a maior floresta tropical do mundo, com mais de 7 milhões de quilômetros quadrados de o pulmão do mundo, né? Ela, por causa da fotossíntese que os vegetais fazem, é a maior produtora de oxigênio do planeta. Mas recentemente os cientistas voltaram atrás e eles classificaram como os maiores produtores de oxigênio as algas marinhas, principalmente as microalgas marinhas. Então a floresta amazônica perdeu esse título de o pulmão do mundo. Porém, há uma grande importância na floresta amazônica, principalmente com relação ao ciclo da água, o ciclo biogeoquímico da água, que é o ciclo das chuvas. Aí, principalmente na América do Sul, todos os países que compõem a América do Sul, do qual o maior em extensão territorial é o Brasil. E a Amazônia brasileira também é a maior em extensão territorial. Quando se fala em Amazônia, as pessoas pensam que ela é uma floresta somente do Brasil, mas também outros países fazem parte da Amazônia na sua totalidade. São no total 9 países. Desses, 3 países são colônias de países europeus. O Brasil é um desses países. A Guiana, que é uma colônia da Inglaterra. Atualmente, o primeiro-ministro inglês é o Boris Johnson. O Suriname, que é uma colônia da Holanda, e o presidente lá chama-se Mark Rutte. A Guiana Francesa, obviamente, ela é uma colônia da França. O presidente da França é Emmanuel Macron. Então, se tiver algum conflito com relação às queimadas ou à invasão de grileiros ou o garimpo ilegal nessas terras, que são países muito pequenininhos que você pode ver lá ao norte do Brasil, né? São bem pequititinhos lá, com um efetivo de segurança bem pouco mesmo, mas basta uma mensagem chegar do outro lado do Oceano Atlântico e vai ter um problema sério com países com forças armadas muito melhor preparadas do que as nossas. A gente tem também nas nossas vizinhanças aí a Venezuela, que em um conflito armado jamais nos ajudaria, posto que foram acusados várias vezes de o presidente de lá é o famoso Nicolás Maduro, né, que herdou aí do Hugo Chávez a liderança daquele país, e vários
pronunciamentos, né, acusando ele de ser um comunista, escravagista. Essa onda toda de comunismo da época lá da década de 80 do século XX veio à tona de novo, não sei porquê, tá parecendo muito caça às bruxas, mas eu não sou da área de humanos, sou da biologia. A Colômbia. Colômbia é um país que, se tiver alguma luta armada envolvendo Inglaterra e França contra o Brasil, a Colômbia não nos ajudaria, porque ela deve muito aos Estados Unidos. E só lembrando, quando eu comecei essa explicação, eu falei que foi o presidente eleito lá, o Biden, que disse que imporia sanções econômicas. E o presidente daqui já seguiu mais uma linha militarizada no contra-argumento, vamos dizer assim. Na verdade, foi uma contra-ameaça, né? É como se nós poderíamos ameaçar os Estados Unidos da América com bala, com um tiro. A gente não pode. É como se a gente tivesse uma arma calibre 22 e eles tivessem o que eles têm lá, né? Bombas nucleares. O Equador é um país muito pequenininho, que não está nas nossas vizinhanças, está lá bem a oeste, né? Mas está próximo de nós. Tem o Peru aí. O Peru tem problemas internos com guerrilha local, apesar de não ser muito noticiado na imprensa. É importante a gente falar isso, né? Porque a imprensa formal nem sempre fala de alguns conflitos em algumas partes do mundo. E esse conflito no Peru dura já muitos tempos, muitos anos. A Bolívia tem um problema local aí com o narcotráfico, né? Então, esses são os países que compõem a Amazônia na sua totalidade. Na sua totalidade, a Amazônia tem aproximadamente, nesses 9 países, 7.584.421 km². E a área brasileira corresponde a 5.033.072 km². A importância vital da Amazônia para o ciclo das chuvas, as plantas com princípio ativo para remédios. Na Amazônia, o Brasil tem cerca de 154 idiomas das nações indígenas. Há inúmeros micróbios, como vírus, bactérias, fungos e protozoários, que, se não existir a floresta, e eles vão continuar existindo e vão gerar mais doença nas cidades. E aí o Exército Brasileiro, nós estávamos falando em defesa do território da Amazônia brasileira. Desculpem a tosse aí, eu vou editar com a tosse mesmo. Então, nossos homens, eles são bem treinados, tem o SIGS, né, que é o Centro de Instrução em Guerra na Selva. Eles são muito bem ambientados, as tropas que já trabalham lá, mas eles não têm um efetivo tão grande assim e estão muito mal aparelhados para fazerem o trabalho de defender a Amazônia brasileira. Isso foi dito pelos próprios comandantes militares aí. 2 deles, pelo menos, os generais, disseram que a gente tem munição para 1 hora de combate, se tiver uma guerra aqui no Brasil. E aí o Exército também faz trabalho aí, às vezes apoiando os institutos onde tem os especialistas técnicos, né? O IBAMA e o ICMBio, são 2 deles. Então o Exército, em apoio, aí faz a segurança também e realiza essas operações de apreensão contra os madeireiros ilegais, né? Também o Exército está aí, olha, os homens dando apoio ao técnico do IBAMA, que vai lá à frente, ó, né? E homens do Exército aí atrás, oferecendo o apoio da segurança. E o técnico do IBAMA, ele pode usar arma de fogo? Ele tem poder de polícia? Tem sim, né? O IBAMA, ele tem poder de polícia. Ele pode realizar prisões. Quem pertence ao IBAMA, né, pode realizar prisões. Eles entendem das leis ambientais
e tem autoridade para isso. Só que uns tempos para cá teve aí um problema lá entre a jurisdição do Exército e do IBAMA, né? E enfraqueceu muito esse órgão, o IBAMA, assim como o ICMBio também. Isso tudo por causa da gestão política e nacional. E eles foram bem enfraquecidos. Os técnicos que ocupavam posição de chefia foram exonerados e alguns militares, né, coronéis, aí, major, sentaram no lugar deles lá para tomarem as decisões. Coisa da política atual do Brasil. Tiraram os técnicos, os especialistas e puseram homens das armas lá, que não são tão especialistas nas questões ambientais. E aqui é o ICMBio, que é o Instituto Chico Mendes, né? Também trabalha cooperando aí com o IBAMA para fiscalizar as ações. Aí a fauna local, né? A jaguatirica, né? E esse é o presidente da Holanda. Eu quis colocar aí a foto dele porque o território do Suriname, né, é uma colônia dos holandeses. É o Mark Rutte, presidente da Holanda. As questões internacionais lá na Amazônia. Presidente Emmanuel Macron, lá da França, Guiana Francesa. Nós temos nas nossas vizinhanças, né, os franceses, apesar de não estarmos na Europa. E aqui, essa foto é bem emblemática, que aparece ele de mãos dadas com dois líderes indígenas aqui do Brasil. É um dos que está atento às questões ambientais na Amazônia. E esse aqui é o primeiro-ministro inglês. Primeiro-ministro inglês Boris Johnson. Por causa da Guiana, que é uma colônia da Inglaterra. Isso que eu botei a foto desses presidentes aí. O nosso presidente vocês já conhecem, não vou botar a fotinha dele aí não, né? E aí uma cobrinha, né, mostrando o drama lá das queimadas, né? Toda essa parte que já foi queimada, né? A cobra tentando o escape daquilo que está vindo por lá, que é fogo, matar os animais silvestres. É a mais queimada. Às vezes, alguns fazendeiros eles fazem um cinturão de fogo para que o fogo não se espalhe para cá. Entende? Isso é uma estratégia, porque o fogo ele vai queimar toda essa parte aqui, que não vai ter mais combustível para esse fogo que está vindo de lá atravessar para o lado de cá. Os fazendeiros fazem isso, para não perderem pasto para o boi, para não perderem, né, as suas terras para essa devastação aí que são as queimadas. E aí é o boi, olha. Parece que o cinturão de fogo desse fazendeiro aí deu certo. Aí ele agora, onde tinham árvores, ele vai ter aqui, num futuro próximo, com as próximas chuvas, um pasto para a engorda do boi. Esse é o boi Nelore, né? Esses são os focos de incêndio, segundo o IPEA, né? Aqui no Brasil. Através de satélites, de monitoramento, né? Esses satélites, eles têm uma câmera com infravermelho, e aí a gente pode ver exatamente onde estão tendo os focos de incêndio. E no atual governo, o IPEA também perdeu muita força, né? Porque ele contava com ajuda internacional para o monitoramento aí da Amazônia. A presidente da Alemanha investiu em projeto de monitoramento da Amazônia. Vários presidentes, né? O da França, Emmanuel Macron também. E aí parece que foi interpretado como se esses líderes de países europeus quisessem também tomar parte na Amazônia. Teve também um problema com o ator Leonardo DiCaprio também, que estava fazendo um trabalho lá com indígenas, né? Um trabalho de conservacionismo, tá? E
todas esses pontinhos vermelhos são queimadas mesmo, né? O que está aqui, ó, fire, né? É fogo mesmo. E a parte em amarelinho é a parte que já foi destruída, desmatada. Tem uma outra parte aqui que ainda tem focos de incêndio em laranja. Tá? Tem os estados do Pará, o estado do Amazonas, o estado de Roraima tem bastante aqui, olha, queimadas, né? E próximo aqui daquela região que eu falei aqui, olha, das Guianas, né? Do Suriname, da Guiana Francesa. Então, isso aqui é um risco de incidente internacional. E aí o gráfico mostrando até o ano de 2019 o quanto que em quilômetros quadrados que foi queimado, né? Aqui em 2009, por exemplo, foram mais de 8.000 quilômetros quadrados queimados. Em 2010, esse número de quilômetros quadrados, né, de área queimada foi de mais de 13.000 quilômetros quadrados. Em 2011, isso cai para pouco mais de 5.000 quilômetros quadrados. Em 2013, sobe aqui para 10 quilômetros quadrados. E aí a gente tem outras aqui, olha, entre 2015 e 2017, deve ter sido em 2016, não aparece o ano aqui embaixo, foram mais de 19.000 quilômetros quadrados. Foi o topo, né? O 2016 aqui. E a gente, o ano passado, é o segundo ano que teve mais queimadas, né? Chegou a mais de 18.000 quilômetros quadrados. É muita queimada, é muita perda daquele bioma brasileiro, né? Do qual outros biomas também necessitam, como o Pantanal. O Pantanal necessita das chuvas da Amazônia. E aí a gente vai falar de chuvas, o ciclo da água, o ciclo biogeoquímico da água. Aí são os rios amazônicos, né? Os principais, o rio Amazonas e o Solimões. Através desses rios, né, do fluxo das águas e da evapotranspiração das árvores, das plantas lá na Amazônia, ocorre também os rios voadores. Estima-se que o mesmo volume de água que tem nos rios amazônicos também se formam nas nuvens. E os ventos, existem ventos que vêm pelo norte do Atlântico, como você pode ver aqui, né, lá na parte norte. Os ventos que vêm do Oceano Atlântico, eles acabam fazendo esse trabalho aqui, olha, soprando rumo ao oeste, mas se deparam aqui com a Cordilheira dos Andes. Então essas nuvens elas vêm aqui até para os outros países vizinhos aqui, né? Bolívia, Colômbia, Venezuela, todos esses países dependem disso. E até países que não compõem a Amazônia também, como Paraguai, Uruguai, Argentina. E os estados brasileiros que também não compõem a Amazônia. Tem aqui, olha, a região centro-oeste, né? A região sudeste, o Rio de Janeiro, a região sul, se beneficiam da evapotranspiração dos vegetais e dos rios da Amazônia, e principalmente desses rios voadores, né? Que são águas em forma de vapor. E aí a gente tem mais monitoramento de satélites, né? Os satélites eles usam essa tecnologia de infravermelho. Quando você tem aí um satélite dizendo que ele dá uma estimativa de focos de incêndio na América do Sul, né, de 1.099.575. E um outro satélite que também faz um monitoramento, ele dá uma estimativa de 37.642. São dois satélites distintos estimando de formas diferentes. Os satélites eles passam em horários diferentes.
E aí eu queria mostrar só um pouco do poderio bélico da França, por exemplo, né? Que a gente pede a Deus que não haja conflito armado entre brasileiros e franceses. Eles estão atualmente em operações na Síria, o maior conflito armado da atualidade. Então são homens muito bem treinados, com uma experiência em combate muito maior do que a do nosso exército brasileiro. Não desfazendo dos nossos bravos homens do exército brasileiro, mas nós não temos uma experiência em guerras, em conflito armado, né? E os próprios militares sabem que estamos muito mal equipados, mal aparelhados para a defesa do nosso território. Tanto é que o garimpo, que é uma das funções do exército, é defender o território não só de ameaças externas, como de ameaças internas, e devastar a natureza, explorar a natureza, agredir a Amazônia dessa forma, é se comportar como um inimigo do Brasil. Então o garimpo ele faz isso aí, ó, a erosão no solo, né, contaminação aí com mercúrio, com várias químicas que eles usam lá para poder limpar o metal precioso, por exemplo, o ouro, né, e outros metais preciosos que tiram do solo amazônico. E essa daí é a rodovia, né, a famosa BR-230, que também é mais famosa se eu disser o nome Rodovia Transamazônica. Que lá na região norte o asfalto não chegou, né? Lá é esse mingau aí que o carro vai patinando, fica todo sujo, estraga o motor, estraga tudo. E não sei, mas eu acho que foi uma baita de uma burrice construir uma rodovia numa região dessa, que tem a grande bacia hidrográfica do Amazonas, né? Mais uma vez aí os nossos vizinhos, todos, já vimos lá no outro mapa, né? Só recapitulando aí, todos os nossos vizinhos que compõem a Amazônia. E outro também, né? E esse mapa é interessante porque eu estava falando aí da BR-230, a Transamazônica. Você tem aqui, olha, onde eu estou passando com a setinha aqui, essa parte aqui é a parte nordeste, né? A BR-230 ela ligaria aqui os extremos do Brasil, o oeste com o leste, né? Na parte norte aqui, ou seja, a região norte e a região nordeste. Então, quando até aqui, mais ou menos, essa linha aqui, é asfaltado. Depois aqui começa o asfalto a não existir mais, aí é chão de barro, e aqui é aquele mingau com aquele barro vermelho amazônico que o carro não consegue passar, a moto, o caminhão, o ônibus, e fica desse jeito aí, olha, fica no atoleiro. Por quê? Porque é uma região onde chove muito, né? E já tinha o recurso lá que eram os rios altamente navegáveis. Olha o que acontece lá. Você que fica estressado no engarrafamento, imagina você no engarrafamento assim, numa rodovia dessa. Essa é a Transamazônica. A grande ideia de construir uma rodovia na região amazônica. E aqui são os rios amazônicos, rios altamente navegáveis. Por aqui sim, você pode escoar a carga e passageiros, como já tem sido feito pelos locais da Amazônia, pelas pessoas que já vivem lá há muito tempo, que já perceberam isso, um recurso sustentável aí de desenvolvimento para a Amazônia. Os rios da Amazônia são tão navegáveis que até navios da Marinha do Brasil navegam por lá, né? Tem navios escola, tem navios que levam medicamentos para as populações ribeirinhas. A Marinha do Brasil tem um importantíssimo trabalho ali. E aí é a hidrografia do Amazonas, né? Para que construir uma estrada daqui até lá do outro lado, se você pode escoar tudo por aqui, olha, saindo aqui no mar e contornando pelo litoral, chegando até lá a região nordeste do país, né? Foi um tremendo
gasto de dinheiro em vão. E esse aqui são os homens aí do Corpo de Bombeiros, né? Presidente Joe Biden, olha só, nós estamos buscando, com os nossos recursos, combater os focos de incêndio na Amazônia. Isso aqui, ó, né? Não é com saliva que a gente está apagando, não, é com água mesmo. Parabéns aos bombeiros aí, né? O pessoal do Exército também dá apoio a eles nessa situação aí de combate a incêndio. Os especialistas são os bombeiros. E esse aqui, essa é a transição de governo.